A paz de Deus, irmãos. Ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir cada detalhe do início dessa prova. Não era apenas uma dor de cabeça qualquer. O que parecia algo simples, passageiro, estava prestes a mudar para sempre o rumo da nossa vida. O Arthur, meu filho, tinha apenas 7 anos e sempre foi uma criança cheia de energia. Corria, brincava, inventava histórias, e quando vinha reclamar de dor de cabeça, eu pensava que era coisa de quem tinha brincado demais. Um comprimido, um descanso, e logo ele estava correndo de novo. No começo era assim, uma dor aqui, outra ali. Eu dava o remédio, ele descansava um pouco, e tudo voltava ao normal. Mas com o passar do tempo, percebi que algo estava diferente. As dores começaram a vir mais fortes, mais frequentes, e junto delas, vieram os vômitos. Ainda assim, tentei manter a calma. Levei-o ao pediatra, e a médica, olhando para ele, disse: "Mãe, isso é ansiedade. Ele está bem. Não tem nada grave. Deve ser alguma crise de nervosismo, talvez por alguma mudança ou preocupação." Foram 4 dias seguidos, levando o Arthur ao consultório, sempre com o mesmo diagnóstico. Mas no 4º dia, algo dentro de mim falou mais alto. Era como se Deus estivesse me dizendo: "Insista, não aceite isso como resposta." E eu insisti. Olhei para a médica e disse: "Não é ansiedade. Meu filho não está dormindo, não está conseguindo viver normalmente. A dor não passa com remédio. Alguma coisa está errada." Ela me olhou com atenção, talvez percebendo a urgência no meu tom, e concordou em pedir um hemograma completo. No dia seguinte, bem cedo, eram 6 horas da manhã, estávamos no laboratório. O exame ficaria pronto perto do meio-dia. Voltamos para casa, e às 11 e pouco, a ambulância parou na porta. Não era um bom sinal. Levaram-me com Arthur até o posto de saúde da cidade. Lá, a médica nos recebeu e disse: "O exame deu uma alteração no hemograma dele, mas não é nada demais. Ainda assim, precisamos investigar." Ela tentou nos encaminhar para São Paulo, mas não conseguiu vaga. No entanto, conseguiu algo que até hoje acredito que foi preparado por Deus: um lugar no Hospital Boldrini, em Campinas. Até então, eu não tinha noção real do que aquele hospital representava. No caminho, peguei o celular e pesquisei. Foi como se uma onda gelada passasse pelo meu corpo. O Boldrini era referência no tratamento de câncer infantil. Meu coração apertou, mas ainda tentei afastar qualquer pensamento negativo. Eu não queria acreditar que meu filho pudesse estar com algo tão sério. Quando chegamos ao hospital, logo na entrada, vi algumas crianças, algumas com lenços na cabeça, outras em cadeiras de rodas. E naquele instante um peso caiu sobre mim. Era como se, de repente, toda a minha força tivesse ido embora. Eles levaram o Arthur para exames mais detalhados. Ele chegou com uma taxa altíssima de leucócitos 800.000. A médica me explicou que aquilo era extremamente perigoso, que qualquer pequeno rompimento de vaso poderia causar um sangramento interno, e que eu poderia ter perdido o meu filho. Antes mesmo de chegar ao hospital, sentamos numa sala. Ela me olhou com cuidado e disse: "Achamos que pode ser leucemia, mas não temos certeza. Precisamos confirmar com novos exames. No entanto, ele precisa ir para UTI imediatamente. O risco é gravíssimo." Naquele momento, o chão pareceu se abrir. As palavras dela ecoavam, mas eu não conseguia organizar meus pensamentos. Ela até comentou depois que eu não estava realmente ouvindo, que estava em choque, e era verdade. O pai dele ficou com ele naquele primeiro dia na unidade de terapia. Eu precisei ir embora. No caminho, no silêncio do carro, a única oração que eu consegui fazer foi: "Meu Deus, não leva meu filho. Por favor, só isso eu te peço. Não leva meu filho." No dia seguinte, bem cedo, voltei ao hospital. O Arthur, mesmo na UTI, mostrava uma força que me deixava sem palavras. Ele não reclamava, não perguntava por que comigo. Pelo contrário, olhava para mim e dizia: "Mamãe, vai ficar tudo bem. Eu sou forte." E de fato, era forte na fé, no sorriso, na esperança. Mesmo ligado a aparelhos, encontrava alegria para brincar com quem se aproximava. Foram 11 dias na unidade de terapia intensiva, 11 dias que pareceram uma eternidade.
Cada barulho de máquina, cada passo apressado de enfermeiro, fazia meu coração disparar. Mas ao mesmo tempo, era nesses momentos que eu sentia a mão de Deus me sustentando. Depois, fomos para o quarto, mais 15 dias internados, cercados de exames, medicações, visitas médicas, no total quase um mês vivendo dentro do hospital. Quando recebemos alta, a médica explicou que o tratamento seria longo e exigiria que ficássemos próximos ao hospital. Fomos para uma casa de apoio. Era estranho morar longe de casa, longe das nossas coisas, mas eu sabia que era necessário. Ali, Arthur começou a quimioterapia. Eu via como o tratamento o enfraquecia, como lhe tirava o apetite, como lhe roubava alguns sorrisos. Ele perdeu peso, ficou mais frágil, mas nunca perdeu o brilho nos olhos. Eu me sentava ao lado dele e dizia: filho, você precisa ser forte, precisa ajudar a mamãe. Vamos tentar comer um pouquinho, vamos tentar ficar bem, para a gente poder voltar para casa. Ele me olhava com determinação e respondia: eu vou conseguir, eu vou comer, vou ficar forte, e a gente vai embora. E ele cumpriu. Começou a se alimentar melhor, recuperou peso, e aos poucos foi se fortalecendo. Depois de 4 meses, a médica nos deu uma notícia que parecia um sonho. Poderíamos voltar para casa, ainda que precisando retornar ao hospital com frequência. Era uma vitória, um respiro, mas eu não imaginava que aquela era apenas a primeira parte de uma batalha muito maior. Os meses seguintes se tornaram uma rotina completamente diferente de tudo o que já tínhamos vivido. Nossa vida passou a girar em torno de consultas, exames, resultados, horários de medicação e cuidados extremos. O Arthur, mesmo tão pequeno, parecia entender a gravidade da situação. Ele aceitava cada procedimento com uma maturidade que me surpreendia. Às vezes eu pensava que Deus dava a ele uma força especial, uma paz que o fazia enfrentar tudo sem se revoltar. Os dias na casa de apoio eram silenciosos, quebrados apenas pelas idas e vindas ao hospital. Eu o acompanhava em cada passo, segurando firme sua mãozinha. Ele gostava de conversar com outras crianças que também estavam em tratamento. Às vezes trocavam histórias, riam juntos, e aquilo me partia o coração e ao mesmo tempo me fortalecia, porque via como eles, mesmo no meio da dor, encontravam espaço para a esperança. A quimioterapia começou a fazer efeito no corpo dele. Vieram as náuseas, a perda de apetite, a fraqueza. Vi o cabelo do meu filho começar a cair. No início, ele ficou curioso. Passava a mão na cabeça e ria, mas eu via nos olhos dele o esforço para não me deixar preocupada. E era exatamente isso que ele fazia. Escondia seu próprio medo para não aumentar o meu. Os médicos acompanhavam de perto cada resultado. Depois de alguns meses de tratamento, um novo exame mostrou que a medula dele ainda estava bastante comprometida. Era preciso intensificar a luta. A médica nos chamou numa sala e, com toda a delicadeza possível, explicou que talvez fosse necessário um transplante de medula óssea. Aquilo soou como algo muito distante da nossa realidade, mas era inevitável. Começamos imediatamente a busca por um doador compatível. Foi lançada uma campanha na nossa cidade para a doação de medula. Mais de 300 pessoas se apresentaram para fazer o teste, um gesto que me emocionou profundamente. Entre os familiares, eu era 50% compatível, e o pai dele também. Não encontraram um doador 100% compatível no banco de dados, nem nas campanhas. Os médicos decidiram que o pai dele seria o doador. Era como se Deus já tivesse preparado tudo de antemão. Recebemos a notícia de que seríamos transferidos para Jaú, onde o transplante seria feito. Quando chegamos, fomos internados imediatamente. Os dias que se seguiram foram difíceis. Arthur precisou passar por sessões de quimioterapia mais intensas e também radioterapia. Essa parte foi particularmente dolorosa para ele, porque a sala era escura e ele tinha muito medo de escuro. Ele precisava ficar ali, sozinho, por cerca de meia hora, e eu não podia entrar, do lado de fora. Eu ouvia sua voz cantando hinos. Sim, mesmo com medo, ele louvava a Deus. Aquilo partia meu coração e, ao mesmo tempo, me lembrava de que não estávamos sozinhos. Foram 6 sessões de radioterapia. Eu ficava implorando para Deus acelerar o tempo, para que aquele sofrimento terminasse logo. Finalmente, chegou o dia do transplante. Era 4 de dezembro, e esse dia ficará para sempre gravado na minha memória. Quando a medula do pai foi infundida no corpo do Arthur,
Nós sentimos como se fosse um renascimento. Choramos, nos abraçamos, agradecemos a Deus. Até a equipe médica se emocionou. Parecia que naquele momento, a esperança tinha voltado com força total. Nos dias seguintes, os exames mostraram que a medula tinha pegado. Foi uma comemoração. Abraçamos familiares, ligamos para amigos, demos graças a Deus. No dia 9 de dezembro, apenas 5 dias depois, o Arthur recebeu alta. Ele estava radiante. Falou para mim: "Mamãe, agora tá acabando. Vamos ter uma vida normal." Eu sorri e confirmei: "Sim, filho, está acabando." Mas no fundo, eu sabia que ainda precisávamos ter cuidado. Por causa do acompanhamento pós-transplante, precisávamos ficar próximos do hospital por 100 dias. Passamos o aniversário dele ali, no dia 14 de dezembro, eu completo 8 anos, e comemorou, com alegria, como se todo o peso do tratamento tivesse ficado para trás. No Natal, ele ganhou de presente exatamente o que queria, graças à generosidade de uma amiga que sabia da nossa situação. Estava tudo indo bem. Ele comia bem, estava engordando e parecia recuperar a vida que a doença tentou tirar. Aquele foi um período de respiro. Eu via o sorriso dele e sentia que todo o esforço tinha valido a pena. Nós fazíamos planos. Ele queria voltar para a escola, andar de bicicleta, brincar com os primos. Eu me agarrava a esses sonhos, como quem segura uma âncora. Depois tudo, poderíamos finalmente voltar para casa e viver de forma normal. Mas, ainda que o cenário fosse positivo, havia em mim uma voz silenciosa, dizendo para não baixar a guarda. Eu não sabia, mas o que estava por vir exigiria de mim forças que eu nem imaginava ter. Depois de um período tão cheio de esperança, parecia que a vida finalmente voltaria aos eixos. O Arthur estava feliz, cheio de energia e comendo bem. Passamos juntos o Natal e o aniversário dele, e ver aquele brilho no olhar me enchia de gratidão. Eu pensava que, depois de tanta luta, Deus nos permitiria viver a promessa de uma vida normal. Mas como diz a palavra, no mundo tereis aflições, e as minhas ainda não tinham terminado. No final de dezembro, um sinal inesperado surgiu. No dia 28, o Arthur foi ao banheiro e, sem querer que eu percebesse, acabou revelando o que estava acontecendo. Vi que havia sangue na urina dele. Meu coração gelou na mesma hora. Corri e o levei imediatamente para o hospital. Os médicos diagnosticaram como cistite hemorrágica, uma complicação comum em pacientes recém-transplantados, mas que não atinge todos. No caso dele, infelizmente, aconteceu. Começou aí mais uma fase de internação. A promessa de um ano novo fora do hospital se desfez e passamos o Réveillon ali, entre paredes brancas e o som constante de equipamentos. A cistite parecia que ia melhorar, dava sinais de melhora, mas logo voltava. Era como se estivéssemos num ciclo sem fim. Os dias eram marcados por fortes dores, que muitas vezes nem morfina ou tramal conseguiam aliviar. Eu via meu filho se contorcendo, e não havia nada que eu pudesse fazer, além de segurar sua mão e orar. Mesmo assim, o Arthur não deixava a esperança morrer. Em muitos momentos de dor, ele pegava o celular, colocava um hino e ficava ouvindo baixinho. Algumas vezes ele perguntava: "Mamãe, por que isso está acontecendo comigo?" Eu respondia como podia: "Filho, isso vai passar." E sou uma fez. Deus está cuidando de nós. Ele acreditava, e essa fé dele me fortalecia também. Mas o corpo dele estava cada vez mais cansado. No dia 8 de janeiro percebi algo diferente. Ele acordou com tremores no corpo, algo que nunca tinha acontecido antes. Mais tarde, confessou que durante a noite havia sentido uma forte tontura. Chamei a médica imediatamente. Ela pediu exames, incluindo um licor da medula. À tarde, ao tentar ajudá-lo a levantar para tomar banho, ele teve uma convulsão nos meus braços. Foi a primeira vez que isso aconteceu, e o desespero tomou conta de mim. Gritei por ajuda, sem conseguir soltá-lo. A equipe médica correu para dentro do quarto. Enquanto eles cuidavam dele, eu fui levada para fora, chorando, achando que tinha perdido meu filho. Uma enfermeira, tentando me acalmar, disse: "Você não perdeu o seu filho. Tenha fé." Eu queria acreditar, mas o medo era maior. Pouco depois a médica veio e disse:
Conseguimos estabilizar o Arthur. Ele está te chamando. Entrei e encontrei meu filho ainda fraco, mas lúcido, dizendo: Mamãe, fica aqui comigo. Ele ficou 2 dias na UTI e, mesmo debilitado, mantinha o bom humor. Chegou a dançar e brincar em alguns momentos, mas as dores voltaram. E com elas veio um cansaço que eu nunca tinha visto nele. Foi numa dessas conversas, Emaio Eidor, que ele disse pela primeira vez: Mamãe, eu estou cansado, não de dormir, mas cansado de sentir dor. Eu não aguento mais ficar no hospital. Meu coração se partiu. Tentei confortá-lo, dizendo que tudo passaria, mas ele olhou nos meus olhos e falou: Mamãe, lembra quando você me falou que aqui não é o nosso lar? Que no céu tem um jardim de ouro? Eu vou te esperar lá, com uma rosa de ouro. Eu não queria ouvir aquilo. Pedi para que ele não falasse mais assim. Mas, sem eu perceber, ele começou a se despedir aos poucos. Às vezes me chamava só para me abraçar. Um dia, voltando de um exame, ele me pediu para dançarmos juntos. Colocamos uma música e ali, no quarto do hospital, dançamos como se o mundo lá fora não existisse. Pouco depois já, a médica trouxe uma notícia que fez meu coração afundar. A leucemia tinha voltado, a medula dele já estava com 0,23% tomada pela doença. Seria necessário iniciar um novo protocolo de quimioterapia e provavelmente um segundo transplante. O Arthur, que tanto esperava por uma vida normal, ouviu em silêncio. Eu, por dentro, gritava para Deus me dar forças. Eu liguei para minha mãe e disse: entrega minha casa. Eu vou ficar morando perto do hospital. Só saio daqui com meu filho curado. Mas a realidade era cruel. O estado dele piorava rapidamente. E não houve tempo de iniciar o novo protocolo. A doença avançava mais rápido do que podíamos agir. A cada dia o cansaço dele aumentava e eu sabia que a batalha estava chegando num ponto decisivo. Numa quinta-feira, 17 de janeiro, senti no meu espírito que algo estava prestes a acontecer. Antes de sair para descansar um pouco e deixar o pai dele no hospital, me despedi do Arthur. Ele não me abraçou como de costume. Ficou apenas olhando para mim com um semblante que parecia dizer: não vai embora. Olhei para trás 2 vezes antes de sair do quarto, com um aperto no peito que nunca vou esquecer. Eu não sabia, mas aquele seria um dos nossos últimos momentos. Naquela quinta-feira, 17 de janeiro, ao deixar o quarto, meu coração estava pesado. A cada passo até a casinha de apoio, parecia que algo dentro de mim dizia: fique perto, não vá. Mas eu estava exausta, e o pai do Arthur estava com ele. Decidi me afastar por algumas horas para recuperar as forças. No caminho, falei com Deus, e minha oração foi um clamor desesperado: Senhor, se o Senhor quiser levar alguém, leva a mim, mas não leva meu filho. Ele é a única coisa que eu tenho. Faz o que quiser comigo, mas deixa ele viver. Ao atravessar a rua para chegar à casinha, eu parei por alguns segundos, olhando os carros passarem. Numa fração de pensamento, me veio à mente a ideia de que, se algo acontecesse comigo, pelo menos o Arthur ficaria vivo e curado. Era o desespero falando. Um coração de mãe que faria qualquer troca para poupar o filho. Passei a noite inteira angustiada, virando na cama, orando baixinho, tentando silenciar a aflição que parecia gritar dentro de mim. Às 5 da manhã, recebi uma mensagem da minha irmã, dizendo que tinha sonhado comigo e com o Arthur. Não contou detalhes, mas aquilo só aumentou minha inquietação. Logo depois, meu marido ligou dizendo que precisariam retirar o porte -CAT do Arthur, e que talvez ele não resistisse ao procedimento. Sando de lá, naquela manhã, eles o levaram para a cirurgia. Eu esperava notícias, e quando voltaram, ele já estava na unidade de terapia, entubado. A médica nos chamou e falou com toda clareza: o caso do Arthur é muito grave. Ele está muito fraco. Vamos pedir a Deus, porque a fé é a última a morrer. Agora é um dia de cada vez. O diagnóstico era devastador. Infecção generalizada. Eu sabia que ele não tinha defesas para lutar contra algo tão agressivo. Depois de quase 1 ano de quimioterapia. Aperte Dai. Os dias na UTI foram uma mistura de esperança e dor. Na quinta, sexta e sábado, ele permaneceu entubado, e eu passava o tempo ao lado dele, cantando hinos e orando. No domingo de manhã, vi que o corpo dele estava inchado, e que pequenas aftas
apareciam na boquinha. Era uma cena que nenhuma mãe deseja ver. Recebi uma mensagem de uma irmã muito próxima, uma mulher de oração. Ela me disse: "Mãe, declare que o Arthur é de Deus. Antes de ser seu, ele é dele. Peça para que a vontade do Senhor seja feita, mesmo que seja difícil." Essas palavras foram como uma espada atravessando minha alma. Eu não queria dizer isso. Eu não queria entregar meu filho, mas entendi que precisava me render à soberania de Deus. Abracei meu filho, coloquei a mão na sua cabeça e nos pés, e comecei a orar. Agradeci a Deus por ter nos sustentado desde o início. Disse: "Senhor, se não for para o Senhor mudar esse cenário, que seja feita a tua vontade. Antes de ser meu, o Arthur é teu. Faz o melhor por ele." Foi a oração mais dolorida que já fiz. Cada palavra parecia rasgar meu peito. Naquele domingo à tarde levaram o Arthur para um exame. Quando voltaram, ele teve a primeira parada cardíaca. Fomos retirados da sala. Conseguiram estabilizá-lo. Pouco depois, a segunda parada. Mais uma vez, estabilizaram. Na terceira parada, estávamos no corredor, e a equipe médica entrou correndo. Uma enfermeira nos olhou com lágrimas nos olhos e disse que estavam fazendo tudo o que podiam. Alguns minutos depois, a médica veio até mim e disse as palavras que nenhuma mãe quer ouvir: "Mãe, fizemos tudo o que era possível, mas infelizmente o Arthur não resistiu." Naquele instante, o mundo pareceu parar. O som ao meu redor desapareceu. Eu só sentia o vazio. Caí nos braços do meu marido e nós choramos como nunca. Foi como se uma parte de mim tivesse ido junto com ele. Mas em meio à dor, uma certeza se formou. Deus disse não para mim, mas disse sim para o Arthur. Ele não teria mais dor, não sentiria mais agulhas, não passaria mais noites em hospital. Ele estava no lugar onde não há mais lágrimas. Desde então, viver tem sido um exercício diário de fé. A saudade é constante. São 24 horas por dia pensando nele, lembrando de cada palavra, de cada sorriso a broco. Mas também é 24 horas por dia, lembrando que temos uma promessa: um dia nos reencontraremos na glória. Ele me disse que me esperaria com uma rosa de ouro no jardim do céu. E eu creio nisso. E é por isso que estou aqui, compartilhando essa história. Porque sei que assim como eu, há muitas mães e pais lutando pelos seus filhos, enfrentando diagnósticos difíceis, vivendo noites intermináveis. Eu quero dizer para você: não desista de orar. Não importa o que os médicos digam, não importa o que os olhos vejam, Deus está no controle. Agora, quero orar por você que acompanhou até aqui, por sua casa, por sua família e especialmente por todos que estão lutando por alguém que amam. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nós entramos agora na tua presença. Pai, eu te apresento cada vida que está ouvindo este testemunho. Tu sabes da luta, da dor e das lágrimas de cada um. Senhor, estende agora a tua mão poderosa sobre esta casa, sobre esta família. Visita os leitos de hospital, visita as UTIs, visita cada criança, cada jovem, cada adulto que precisa de um milagre. Pai, fortalece o coração de cada mãe e de cada pai que ora pelos seus filhos. Da coragem, da fé, da paz. Senhor, assim como o Senhor sustentou o Arthur em cada momento, sustenta agora esta pessoa que clama a ti, cura os enfermos, consola os que choram, fortalece os que estão cansados. Que a tua vontade seja feita e que a tua presença seja sentida agora mesmo. Nós cremos que tu és o Deus que pode todas as coisas. Entregamos cada vida em tuas mãos e agradecemos, crendo que o Senhor já está operando. Em nome de Jesus. Amém.